Bom dia, gente. É um prazer estar aqui, agradecendo a oportunidade. A Adriana sabe o esforço que foi, mas também a gratidão, porque a rigor eu estou aqui cumprindo um item de acórdão. Esse trabalho que a gente fez, entre outras questões, tinha uma proposta de disseminar no meio técnico. Cá estamos, né? Disseminar no meio técnico o quê? Um instrumento. E aqui eu tento fazer uma provocação, porque o meu objetivo é te convencer. Tal qual há muito tempo, e ainda hoje, em alguma medida, a curva ABC é um instrumento típico, né, da engenharia de custos, da auditoria de obras públicas. Com o tempo, né, os auditores e as autoridades foram percebendo uma baixa efetividade nessa auditoria de autópsia, né? Você chega lá, a obra já aconteceu e você só dá um retrato da tragédia, e a coisa foi se aproximando da origem do problema, de buscar a causa raiz. Esse trabalho seria uma culminância, mas que está em andamento, está em aprimoramento, e a proposta é dar um instrumento para a gente apelar, né, para a eloquência dos números, e muito do que foi dito aqui em relação a um planejamento deficiente, né, problemas que se repetem, em que medida dá para se aferir isso, se mensurar, né? E aí trazer um argumento por constrangimento, muitas vezes tácito, mas também contundente. Imaginemos, por exemplo, e aqui já atribuindo, né, dando nome às pessoas que trouxeram essa ideia, o Davi Gruba, que o de Belo também conhece. Imaginemos um futuro em que a placa da obra teria também uma nota para a maturidade daquela obra, né? Por mais que o Pedro tenha colocado, a gente sabe o desafio que é, né, ter lá o responsável por aquela obra estar paralisada, mas imaginemos isso, a obra está aqui, e de 0 a 10, da forma mais intuitiva e fácil possível, que isso possa ficar claro, ao alcance via transparência ativa do cidadão. Já foi apresentado, né? Aqui uma frase só para sensibilizar a todos nós, né? Não é que os projetos, e aqui projeto não é o design, não é um projeto de engenharia, mas pensemos no empreendimento, ou como o Alexandre falou, em algo que resolva uma dada demanda. E aí, por óbvio, isso vai envolver conhecimento de engenharia, né? Projetos não dão errado, eles começam errado. A gente percebeu isso por uma sucessão de fiscobras que você ia puxando o fio, muita discussão, né, em jurisprudência e doutrina, tentando afastar os tribunais de contas desse controle prévio, onde residia a maior efetividade, mas foi um processo que a gente se percebeu também quando fomos ver na iniciativa privada, né, e aqui eu vou compartilhar um pouco da minha trajetória de pesquisa mesmo nesse assunto. Bem, iniciativa privada, o pessoal se preocupa com dinheiro. Na esfera pública também deveria acontecer o mesmo. Será que eles também enfrentam grandes desvios de custo, de prazo, nesses grandes empreendimentos? Que remédios foram desenvolvidos nesse outro palco, onde, em tese, há menos travas legais, há maior liberdade, né, e um incentivo muito forte da parte financeira para resolver esse problema? Essa frase é do Ben Flubiat, uma grande autoridade no assunto, com quem o próprio Tribunal de Contas aprendeu muito ao longo desse tempo, né? Ali está o número do processo, foi um levantamento de auditoria, todo ele já está público, esse trabalho continua, agora em 2024 tem uma segunda rodada, então o que eu estou trazendo aqui vai ter uma parte, obviamente, do que é mais importante dessa primeira rodada e algum spoiler do que a gente já está desenvolvendo em sede de aprimoramento. Bem, em termos de contexto, né, e aqui eu vou trazer algumas telas sem a menor pretensão de vocês lerem, mas apenas refrescar a memória em relação a uma jurisprudência que não é novidade para ninguém, né, e não dá para ler mesmo ali, mas são muitos acórdãos, né, falando sobre a deficiência ou inexistência de estudos de viabilidade técnico e econômico. Eu entrei no tribunal, né, e isso já era jurisprudência consolidada. Então, assim, há muito tempo que se faz errado. E aí a pergunta que fica, ou deveria ficar, vinda dos que nos pagam, né, é em que medida retratar isso sistematicamente e nesse tom qualitativo provoca mudança na realidade, né? Porque, e aqui já indo para o acórdão mais didático, né, em termos de trecho do voto, ó, em 2007,
É o único que eu vou pedir licença aqui para ler. Com efeito, há bastante tempo, então de 2007 para trás, a gente já tinha uma percepção de há bastante tempo. Esta corte se debate, né, com a falta de planejamento adequado, tudo que a gente tem falado aqui, falta de estudos técnicos consistentes, mormente os que tratam de viabilidade técnica e econômica de empreendimentos. E aí ele fala que não é só obra aeroportuária, mas basicamente tudo. Seria a causa. Efeito. Tal prática leva, né, de uma forma incontroversa, a sobrepreço, superfaturamento e toda sorte de desvios ao erário. O Carlos Rafael trouxe aqui uma apresentação com gráficos do Fiscobras, né? Aí a gente tenta vislumbrar um futuro em que alguém aqui, né, no IBRAOP, daqui a 30 anos, ou quiçá um tempo menor, possa trazer números que caminhem junto com a maturidade dos empreendimentos. O número de IGP aumentou, diminuiu, o número de sobrepreço aumentou, diminuiu. Como é que estava a maturidade desses empreendimentos, né? Tá, então a gente precisa pisar o terreno dentro do argumento quantitativo, até dentro do viés da maioria do pessoal, por conta da formação na área de exatas, então era um assunto mais palpável para a gente. Aqui são algumas frases simplesmente para sensibilizar as pessoas de que, muitas vezes, né, por mais impreciso que seja um número, é melhor ter esse número do que persistir com um argumento estritamente qualitativo, né? Tem aí estatístico que trabalhou na Segunda Guerra Mundial, tem o fundador da Amazon, né? O Halvarian, para quem estuda um pouco de economia, é o economista-chefe da Google, e a frase que ele coloca ali, né, eu acho que é a que dá para a gente melhor usar como gancho para a continuidade. O trabalho do futuro será interpretar e agir sobre os dados. Primeiro, eu preciso ter os dados para reagir apropriadamente. E a gente começou, então, esse garimpo intelectual sobre o que acontece no resto do planeta em relação a desvios de prazo e custo. Porque a obra fica paralisada ou abandonada, você tem ali um prazo que se arrasta. Então, a gente simplificou isso, né? Tudo como dois tipos de dores, desvio de prazo e custo. Aqui, né, espalhado ao redor do mundo, estão as referências ali embaixo, né, em termos de desvio de custo. A gente foi começando a perceber que o problema do Brasil não era um problema só do Brasil. Ele também afetava uma variedade muito grande de tipos de empreendimento em países de primeiro, segundo, terceiro mundo, ou seja, não estávamos sozinhos. A gente foi também pegar um recorte estritamente de algo privado, setor de mineração e metais. Ali, uma amostra de mais de 205 projetos, todos acima de 205 bilhões. Na média, ali, 60% de desvio de custo. Imagina alguém abrir uma padaria e ter 60% de desvio de custo, né? Estou falando de projetos bilionários em que sistematicamente se deparava com isso. E aí a gente foi aumentando nossa fé técnica de que algum remédio foi desenvolvido para não se conviver com essa ordem de desvio. E que isso poderia ser aproveitado na esfera pública. Uma outra fonte também falando que apenas 60% dos projetos concluídos, aqui uma outra base de dados, também privada, né, atinge de fato os objetivos. Aqui a leitura de objetivos é atender aquela demanda, no caso privado, mas você tinha 40% aqui que ainda se complicava em relação a tirar do papel e cumprir um dado objetivo, além de uma frustração no VPL em 22%. Então, dentro desse caminhar, né, para tentar entender remédios que alguém que se deparou primeiro com esse problema, ou pelo menos tentou reagir primeiro, desenvolveu, e até por conta da experiência do TCU, auditando o setor de óleo e gás, a Petrobras e muitas grandes empresas usam essa metodologia FEL. Nada mais é do que você tomar decisões de modo estruturado, você tem portões de decisão. Cada passinho você tem entregáveis. Se esses entregáveis não atendem a um determinado parâmetro, o projeto é aniquilado. E essa metodologia, ela serve para aniquilar projetos. Não é para você escolher um projeto, né, que dentro desse processo, né, eles desenvolveram uma metodologia. Será que ela funciona? O pessoal foi medir, né?
Quem não seguiu o processo, quem se manteve indiferente a tomar decisões estruturadas, né? Voltar atrás, abandonar um projeto ou seguir simplesmente com base em passos, né? Prejuízo ali de 45% em VPL. Seguiu mais ou menos 22%. Seguiu a risca, seu VPL subiu 5%. Outros dados, outra base de dados, né? E também trazendo algo, ele está ruim de ver, mas eu vou dar aqui a explicação resumida do que mais importa. É muito comum, e aí na esfera privada e na esfera pública, você ter discussões e problemas de toda sorte, porque mudou o escopo, né? As condições de contorno mudam, muda o governo, o escopo fica maior ou menor, e o que fazer nesse momento, né? Se você fecha os olhos e fala, não, eu vou seguir exatamente do jeito que está, resolve na execução do contrato. Para essa base de dados, aqui, projetos na iniciativa privada, o prazo, né, aumenta 14% e o custo 43%, em relação ao que você colocou no papel, porque você fechou os olhos, mesmo mudando as condições de contorno, variáveis exógenas que você não controla. Tá bom, eu vou dar uma paradinha, vou reestimar, mas continua mesmo assim, mas mantém meu prazo para cortar a fita lá e inaugurar a obra. O custo aumenta 18%, o prazo aumenta 11%. Tá bom, mudaram as condições de contorno. Eu vou dar mais tempo para você estudar, mas eu não vou voltar atrás naqueles passinhos de decisão. Afinal, tem um compromisso aqui com a esfera política, com a sociedade, enfim. Você ainda tem que lidar com aumento de custo de 5% e de prazo de 15%. Agora, se eu for o mais rigoroso possível, né, mudaram as condições de contorno, o que a literatura fala? Essa mudança implica uma alteração de escopo, e o escopo, a sua definição está em qual fase? Nessa metodologia aqui, na fase 2. Então, você volta para a fase 2. Revisita todas as premissas daquela fase e depois segue com o seu trabalho. Nesse cenário, alguns empreendimentos, acreditem ou não, decidiram tomar esse último caminho. O prazo diminuiu 12% e o custo diminuiu 9%. Claro que isso tem um custo, você precisa de segurança psicológica, você precisa articular isso com, ainda mais na esfera pública, né? Mas se você expõe isso com uma comunicação, né, assimilável ao contribuinte, você tem um apelo muito grande. Vamos imaginar agora, assim, só para sensibilizar, 30 anos de Fiscobras, né, nos dois extremos, seguindo, né, atropeladamente a mudança de escopo, resolvendo tudo, que foi basicamente o que a gente vivenciou, e o outro extremo, em que tudo seria reavaliado. Quanto dinheiro não sobraria para fazer outras coisas, né? E aí o pessoal foi percebendo, ok, então seguir essa metodologia faz muita diferença, eu vou então desenvolver uma forma de medir isso. É um índice FEL. Só que, como eu falei, esse índice, né, e aí para vocês terem uma ideia de quanto tempo isso acontece e quão relevante é ter a coisa na forma de dados, são mais de 35 anos e mais de 20 mil projetos de capital. Basicamente, para se saber, quanto mais à esquerda aqui, melhor, né? E quanto mais à esquerda, o índice teria um resultado mais apropriado, e você tem um desvio de custo esperado e um desvio de cronograma esperado, antes da coisa sair do papel. Antes da coisa sair do papel. E é claro que, para uma base desse tamanho, dá para você fazer tratamentos estatísticos com maior valor, né? Por exemplo, será que esse comportamento de desvio de custo e prazo ele é igual, independente do porte da obra? E não, ele não é igual, independentemente do porte da obra. Foi basicamente demonstrado que grandes empreendimentos são gigantes com pés de barro, né? Você errando a mesma coisa, tudo mais constante, o desvio de prazo e custo em grandes empreendimentos é maior, o que só aumenta a responsabilidade dessas grandes obras. Isso aqui é artigo até premiado, que está nessa fonte aqui. Ou para os que gostam de Nassim Taleb, é o conceito de que grandes empreendimentos são frágeis, né? Por mais que envolvam os melhores advogados, economistas, engenheiros, administradores, lobistas, eles são frágeis. E várias outras metodologias foram criadas. Isso aqui é só mais uma, que vem atender exatamente o mesmo propósito. Eu preciso de uma nota para tomar uma decisão. Nesse caso aqui, o CIIL, Construction Industry Institute, o nome do índice é esse PDRI, e o que eles têm de diferente é categorizar por tipo de obra, que é uma outra pergunta bem razoável. Vem cá,
para qual nota eu teria uma sugestão muito forte, vinda de um número, por trás de um método, para não seguir com esse empreendimento. E essa nota, ela varia se é uma obra de construção civil, um projeto industrial ou de infraestrutura? E sim, tem ali variações em relação aos desvios esperados. Nesse caso, é um índice que vai de 0 a 1.000. Quanto menor, melhor. 200 é uma nota de limiar, em cima de uma base de dados e anos, né, de compilação desses dados. Aqui é só a base deles. Então, a gente tem aí o privado, pelo menos com lições aprendidas, que a gente pode aproveitar, em que o tempo é a nossa principal demanda, porque eu, pelo menos, quando li isso tudo, pensei, nossa, todo esse tempo de Fiscobras que a gente meio que subutilizou, né, não tinha acesso a isso tudo, e hoje você tem uma realidade muito, com um apelo muito forte para tomar decisões com base em dados, né, com inteligência artificial, entre outras questões. Então, o que a gente pode fazer aqui no TCU? Auditor escravo de critério. Então, primeiro eu preciso de um critério legal para tomar essa decisão. Eu estou falando aqui ainda independente do acórdão que motivou esse trabalho. A gente tinha esses critérios, né, na Constituição, na própria nova lei de licitações, além de questões principiológicas, né, ali buscando maior efetividade, economia, os 4 Es da administração pública. E no final aqui o acórdão, esse 2695, que motivou esse trabalho. No caso, para o desenvolvimento de 3 indicadores, de prazo, de custo e de maturidade. E aqui vocês já perceberam que eles se entrelaçam, né, porque a maturidade ela consegue predizer, né, como vai ser o comportamento de prazo e de custo. O que a gente fez, então? Essa demanda surgiu em 2022, só que desde 2015, pelo menos na minha percepção, o tribunal já tinha um movimento, né, relacionado a estudar e atuar na viabilidade dos projetos. Né? O que eu estou espelhando aqui são produtos, né, de consultorias que o tribunal contratou, nacionais e internacionais, em que a gente estava lá sedento por saber quais são as melhores práticas, né, para se desenhar estudos de viabilidade técnico-econômico no mundo. Como que os tribunais de contas na América Latina, em lugares comparáveis com o Brasil, na Europa, analisam isso. A gente foi ao mercado para aprender com eles. Essas publicações aqui estão todas acessíveis. E, por meio dessas publicações, a gente foi direcionado, né? O nome do projeto é Viabilidade em Foco 1 e 2. A gente foi direcionado, aqui são outras publicações que também foram formuladas nesse trabalho todo, já por meio de auditores, eu dizendo, a gente foi direcionado ao 5 Case Model, né? Algo desenvolvido lá no Reino Unido para justificar a tomada de decisão. E o que é legal é porque, assim, pelo menos a minha percepção, é algo bastante intuitivo e que responde essas 5 caixinhas, né? E essas caixinhas vão além do que já tinha em termos de método da iniciativa privada. Na iniciativa privada, você quer saber se o projeto é estratégico, se você precisa daquilo, você quer saber se você quer seria dimensão estratégica, você também quer saber se você tem gente para fazer, dimensão gerencial. Você quer muito saber, né, algo a respeito da dimensão financeira, se o processo pode ser custeado, e entra aquela série de indicadores relacionados à parte matemática da coisa. Você quer, por óbvio, saber se o negócio tem um apelo comercial, se você vai conseguir, né, sensibilizar empreiteiras e vender esse produto, no caso da parte privada no mercado, mas é muito silente, e aqui não é silente em relação à dimensão econômica. São formas de você mensurar e trazer um número, né, para o nível de atendimento à sociedade. E isso, essa caixinha azul, né, entra aí também aspectos da vertente ambiental, e tem muito a ver com a palestra que o Alexandre trouxe ontem. Então, e esse modelo, né, nesse tempo todo que a gente estava estudando, ele não foi, né, traduzido e absorvido, né, pelo executivo aqui no Brasil, o que tornou a coisa ainda mais natural para a gente implementar. E aí nosso desafio ficou, então, como é que eu vou tirar um número desse manual? Porque ele foi construído para ajudar na decisão, mas ele não foi construído para tirar um número dali. Aí a gente teve que ir atrás de literatura sobre como que se constrói um indicador. O Gilson Piqueiras, eu já falei para ele, me ajudou muito com isso, com os trabalhos que ele já publicou.
E a gente tentou dar um passo tão simples quanto possível, né? Esse manual, ele tem 46 ações, cada ação, de novo, segue aquela filosofia da outra metodologia, do FEL. Tem entregáveis, os entregáveis eles são relacionados uns com os outros, e você dá um passo para frente se você atendeu aquele pacotinho de entregáveis. A gente pegou nessas 46 ações, quantas teriam mais a ver com o conjunto de documentos e conhecimento que deveria ser produzido até a fase de licitação. Contabilizamos 21 ações, e o índice é isso. Quantas ações eu atendi, dividido pelas 21 ações. Colocamos ali no denominador ainda o número de ações não aplicáveis, porque, como ainda era um projeto piloto, né, está em desenvolvimento, podem ter situações vindas do gestor, né, que a gente ouça isso. Não, aqui no meu caso não é aplicável, não faz diferença para a maturidade do projeto, a gente deu essa brecha. Aplicamos ali em 2023, né, encontramos resultados entre 0,14 até 0,75, para obras que a gente já conhecia e para obras que estavam em andamento. E ali sem muita interação com o gestor. Em 2024, isso aqui são resultados preliminares, já de auditorias de conformidade, com uma interação franca com o gestor. Metrô de Fortaleza, dos seus braços, um resultado de 0,8, Ramal do Salgado, da Codevasf, resultado de 0,7. E a proposta para esse ano é sair com um manual desse indicador de percepção de maturidade de projetos, né, para a coisa ficar ainda mais palpável e fácil de ser aplicada, por óbvio, aumentar a amostra e também trazer um conjunto de aprimoramentos. E aqui já indo para o encerramento não, para a parte mais explícita, né, também não dá para ler, mas aqui é só uma amostra, né, desses requisitos. Eu falei 21 ações. O que a gente checa, então? Então, aqui nas ações, por exemplo, tem definição de fatores críticos de sucesso. É chegar para o gestor, né, e tentar sondar se lá dentro alguém cogitou a hipótese do que é e do que não é decisivo para aquilo dar certo. Tem questões ambientais, né, tem questões de constituição da equipe. Então, são questões que, encaradas aqui, né, tem tudo a ver com achados que a gente está acostumado a retratar anos depois. Falta equipe, foi desconsiderado um cenário X na hora de ver a viabilidade. Esse é o momento mais efetivo de ser considerado. O que a gente quer com isso, né? E aqui tem vários ganhos, e esses ganhos vão depender muito da quantidade de energia que se coloque para a coisa vingar. Porque se não for colocada energia, vai ser só mais uma iniciativa natimorta, né? A gente quer, primeiro, iniciar uma cultura de valoração quantitativa do nível de maturidade, né? Ter uma jurisprudência baseada em números. Depois essas obras vão acontecer, né, e aí se revisitam os dados, até para melhorar o próprio método, né? É por aqui, tem alguma ação entre essas 21 que são avaliadas que tenha mais representatividade do que outras? Tem um argumento para atribuir um peso, né? Promover o emprego de um benchmark internacional e a sua proximidade com o estudo técnico preliminar. Então, o colega Guilherme vai falar à tarde. A gente quer fomentar essa aproximação, porque o estudo técnico preliminar já exige questões que encaixam perfeitamente no que tem no manual. Mas tem coisa no manual que não é pedido explicitamente no ETP e vice-versa. Então, a gente vai promover isso nessa rodada agora de 2024. Também bastante importante, né, induzir que os próprios gestores tenham a maturidade, e aqui o perdão de repetir a palavra, de calcular a maturidade de seus projetos. Sabendo de antemão que não tirar 10 acontece. Muitas vezes você toma a iniciativa, né, com alguma sombra de informação, sem ter informação perfeita e completa. Mas ainda assim é melhor, porque as decisões devem ser tomadas de modo comparativo. E é o que está acontecendo agora. Na aplicação em auditoria de conformidade neste ano, a gente levou para o gestor a planilha, explicou para eles, uma conversa um pouco mais demorada do que essa, pediu que os gestores mesmo aplicassem e colocassem lá na célulazinha do Excel, atendido e não atendido, e qual que é a evidência que ele, gestor, entendeu, né, que serviria para cada um dos requisitos. E se discutiu em cima.
Até porque isso daqui não é para gerar um achado de não atender uma dada nota. É para ser um procedimento de auditoria, um subsídio em torno de uma viabilidade apropriada ou não apropriada. A gente também quer, né, customizar a aplicação do índice, né, de acordo com as condições de cada tipo de órgão, né, e tipo de obra. A gente não tem nenhuma pretensão, né, de sair com a metodologia e ela ser blindada, engessada. A gente quer que a filosofia da coisa ganhe corpo, que é mensurar, né, o nível de maturidade dos projetos, daquilo que vai atender uma dada demanda. A gente tem uma sugestão, a gente vai sinalizar para os órgãos, a gente vai medir assim, vocês podem, devem medir, né, de alguma forma. Só fica a dica, e no que eu estou propondo, há um desenvolvimento implícito. E o uso, digamos, seria o estado da arte, esse que seria tomar decisões, isso, é claro, depende de tempo, né, da gente ter já décadas ou anos, né, ou a coragem de pegar a base do Fiscobras e calcular isso, né, enfim, para poder antever. Tem hoje um empreendimento que o indicador deu entre 0 e 1, 1 seria o perfeito, deu 0,38. E o tipo de obra é uma obra hídrica de 300 milhões com indício de fraude. Qual que é o desvio de custo esperado? A gente não tem a menor condições, a gente só tem uma intuição sobre isso. Né? Foi o que eu coloquei ali. A gente poderia categorizar. Né? Na parte pública isso é muito mais rico, por tipo de obra. O drive do contrato, o que eu quero dizer com isso? É uma obra de Olimpíadas, ou seja, o drive é prazo, eu preciso atender o prazo. Ou o drive seria custo, a limitação que vai ditar as decisões na obra, em havendo conflito, é o custo. Modalidade de contratação, eu poderia cruzar resultado das bases com as várias inovações que tem na nova lei de licitações. É uma obra que já usa BIM, já tem mensuração por performance, né? Que já tem matriz de risco com questões mensuráveis. Seria infinito aqui os usos, mas precisa de uma disciplina, né, de um patrocínio institucional de todo mundo, né, muito grande. Além disso, né, a participação cidadã, conseguir levar esses números e esse apelo ao cidadão, né, porque em quem o número tem que chegar no final das contas, a disseminação no meio técnico, como eu falei, também entre gestores, também envolvendo a academia, levar esse número a nível de enforcement, as bases de dados. Hoje a gente tem o Obras Gov, que tem lá um campinho, pelo menos a última vez que eu vi no trabalho lá com o pessoal da Audi Urbana, você marcar uma caixinha, se tinha ou não estudo de viabilidade, e uma caixinha maior para você escrever alguma coisa. Era só puxar a caixinha e colocar uma nota lá, né? Seria uma possibilidade. E melhorias no processo de pontuação dos próprios indicadores, né? Aqui, dentro de uma honestidade intelectual, saber que o que a gente tem não é perfeito, né? É passível e com certeza de melhorias, mas já é mais útil do que não ter ou dispor, né, de nenhum número. Aqui são os livros que os principais, né, que a gente utilizou para isso. A maioria vinha de consultorias privadas, mas aí foram publicados e por isso que esses números foram acessíveis, né? Mas o principal é o azulzinho que está ali embaixo, que é o Guia de Estruturação de Modelos, que inclusive já foi comentado em outras palestras. É isso, gente. Falta um minuto.